Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. As forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração. Membro da comunidade católica aí de Anunciar, e meu nome é Rose, né? Vocês devem estar estranhando, né? Porque sempre é a Selma que está aqui na condução do programa. Tá? Ela está bem, né? Graças a Deus, está aqui conosco, nos acompanhando nos bastidores, rezando, intercedendo por nós aqui hoje nesse programa. Então, de vez em quando, pode ser que aconteça de eu estar aqui também, tá bom? Compartilhando juntamente com ela a apresentação desse programa, tá bom? Boa noite, Jaque. Boa noite, Rosi. Boa noite, Brina. Sejam bem-vindas, gente. Olha só que especial o programa de hoje, falando sobre Nossa Senhora, nossa intercessora desse mês. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, e marcar todos os amigos, irmãos, familiares para participar do nosso programa de hoje, que está muito especial. Isso mesmo, Jaque. Então, hoje, né, o nosso tema é a intercessão de Nossa Senhora na vida do cristão. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, Brina. Seja muito bem-vinda, minha irmã, tão querida, tão amada. Essa comunidade que hoje te recebe com muito amor e carinho. Muito obrigada, Rose. Uma boa noite a todos vocês. É uma alegria muito grande estar nessa casa, nesse carisma, né, que eu acompanho e que eu amo muito, para poder falar com vocês da nossa mãe querida, né, que intercede, que cuida e que nos ama com tanto cuidado e zelo. A alegria é toda minha. Amém. Que ela alcance o coração de todos. Já deixo aqui um abraço do Ney, nosso fundador, que pediu para te dar um abraço, tá? Te dizer boas-vindas aqui na nossa casa. Muito obrigada. Brina, vamos lá. Pode ser que tenha alguém nos acompanhando que ainda não te conhece, né? Você pode se apresentar para nós, de onde você é, casada, tem filhos? Eu sou a Brina, né? Meu nome é Brina. Eu sou fundadora da comunidade católica Sal e Luz. Nossa comunidade é de Campinas. Nós temos 23 anos. E eu sou casada, né? Tenho 4 filhos. E nossa comunidade, ela tem uma missão que a gente chama de ser luz no mundo, na missão de amar e fazer Deus amado, né? Nós estamos especificamente em Campinas e nós trabalhamos com a evangelização através desse desenvolvimento de mostrar o Cristo, porque nós acreditamos que Ele é a luz do mundo e quando nós permitimos nos unir a Ele para que Ele seja um conosco, né, um todo, aí nós somos a luz, ou seja, na verdade Ele é a luz e nós somos o pavio, nós somos a vela, nós somos o alimento do qual Ele, o sabor, se compõe, né? Então, essa é a nossa profecia. Glória a Deus, muito lindo. E aí, Brina, para quem te conhece, né, para quem tem certeza que deve ter muitas mulheres ligadas aí que já participaram de retiro com você, de congressos, né, sempre te ouviu falar da Virgem Maria, de Nossa Senhora, né, e que você fala tão bem, com tanto amor e zelo. Então, assim, fala para nós qual a Nossa Senhora que você é devota e quando surgiu essa admiração? Então,
Eu tenho um amor muito grande pela Virgem Santíssima desde muito tempo, né? Então, assim, o primeiro contato que eu tive com a Virgem Santíssima realmente foi quando criança, com 7 anos, e foi me apresentado realmente Nossa Senhora de Fátima. Então, eu comecei a rezar o rosário com 7 anos, quando me apresentaram Nossa Senhora de Fátima, porque pedia que as crianças rezassem, né? Então, eu fui, através desse conhecimento, desenvolvendo, né? Mas a Virgem Santíssima, da minha história, da minha vida, é a Nossa Senhora do Monte Carmelo, que é a Nossa Senhora que é a rainha, né? Com o título de rainha. Tanto que a nossa capela ela vem como Santa Maria, Rainha dos Anjos, né? É a Assunção da Rainha, né? A Imaculada, que também é rainha, porque eu me consagrei a Nossa Senhora, né? Em 2001, no dia da Imaculada Conceição. Mas o que acompanha a minha espiritualidade, o que acompanha a minha movimentação, né? Assim, dentro da espiritualidade de Nossa Senhora, que é sempre a mesma, né? Mas é a Nossa Senhora do Carmo, né? É a Nossa Senhora do Escapulário. Então, eu tenho assim muito envolvimento com ela, e tudo que se diz respeito, onde Nossa Senhora do Carmo está, eu acabo me aproximando muito, né? Então, foi assim, Fátima, ela apareceu como Carmo, né? Lourdes, ela apareceu como Carmo, Garabandal, ela apareceu como Carmo, né? Já teve aparições em Medjugorje como Carmo. Então, em toda a profecia, eu acredito muito na minha espiritualidade, que a Nossa Senhora do Carmo, que é a Nossa Senhora Rainha, do qual eu prego para todas as mulheres, nós somos cavaleiras da Virgem Santíssima, a roupa de cavaleira dessa Nossa Senhora que está à frente comandando, ela veste as vestes do Carmo, né? Que para mim as vestes do Carmo é uma veste de amazona, de cavaleira, né? Então é ela que fomenta assim a minha espiritualidade mariana, né? E como que você pode explicar esse amor? Teve algum momento assim? Pela Nossa Senhora do Carmo? Então, na verdade, não teve assim nenhum momento específico, mas foi através da espiritualidade carmelitana mesmo, né? Porque eu lembro que quando a gente era muito jovenzinho, nós precisávamos eleger ali uma Nossa Senhora para nos guiar. E como a gente era muito chegado ao Carmelo, né, logo saiu entre nós. Estou falando ali dos jovenzinhos, né, de 16, 17, né, dali da gente no começo. É a Nossa Senhora do Carmo. Então, nosso primeiro título de comunidade, nossa primeira imagem que a gente comprou foi uma Nossa Senhora do Carmo. Mas por quê? Por causa do Carmelo, né, por causa de Santa Teresinha, tal, né? E aí, apenas depois disso, que aí depois a gente teve uma experiência muito profunda no ano de 2002, quando Nossa Senhora do Carmo nos pediu que propagasse, né, que divulgasse a devoção dela como Rainha dos Anjos. Então, assim, nós começamos a divulgar Nossa Senhora dos Anjos a pedido de Nossa Senhora do Carmo, né, no momento de espiritualidade nosso. E foi aonde, então, a gente tinha uma casa, né, que era a Casa de São Miguel, e a gente foi atrás de um outro local, tudo, porque a gente queria fazer uma outra casa, que seria a Casa de Santa Maria dos Anjos, que é onde a gente está até hoje, né? E a partir de lá, a gente, né, nesse momento de experiência nossa, a gente, porque assim a Santa Maria dos Anjos, ela é uma devoção que ela é de origem franciscana, né? Mas essa origem franciscana dela é uma história muito interessante, porque os monges, os eremitas que vieram de Jerusalém, né, na época da Igreja Primitiva, eles trouxeram uma relíquia de Nossa Senhora e foram parar ali pelas terras da Itália, né? E aí eles construíram voltado para Nossa Senhora da Assunção. E a Nossa Senhora da Assunção, ela tem assim a mesma aparência de Nossa Senhora do Carmo, porque a gente conhece Nossa Senhora do Carmo de marrom apenas depois que os carmelitanos vestiram essa armadura dela. Mas a
imagem de Nossa Senhora do Carmo, ela tem o manto azul, está rodeada por anjos, como a Nossa Senhora da Assunção, como a Nossa Senhora Imaculada, né? A diferença é que a Imaculada não tem um menino, né? E a do Carmo tem. Então, essa devoção, ela veio para lá, e aí depois São Bento comprou essas terras e fez a primeira reforma dessa pequena capelinha de Nossa Senhora da Assunção. E existiam-se as lendas que as pessoas ouviam os anjos louvando a Deus lá dentro. Aí, depois disso, São Francisco fez, né, na história dele, a reforma da pequena Porciúncula, que começou a ser um lugar sede, né, dos franciscanos, e aí ele teve a experiência de lá ter visto, né, Jesus e a Virgem Santíssima dentro dessa capela, tal. Então, se você para perceber, é tudo dentro de uma mesma profecia, né? Tá tudo dentro de uma mesma espiritualidade. Ô, Brini, fala para mim, teve algum momento, alguma situação que você tenha sentido a presença da Virgem na sua vida, um milagre que você pediu a intercessão dela e alcançou? Ah, sim, teve muitos, né? Muitos mesmo. Mas um que eu guardo de muito especial para mim foi uma experiência que eu tive, porque logo após eu ter feito a minha consagração à Virgem Santíssima, no ano de 2001, não tinha essa febre, porque a febre da consagração à Nossa Senhora, não sei se vocês se recordam, mas ela começou a crescer em 2012, né? Mas em 2001, a gente fez a consagração total. E quando eu fiz essa consagração, eu senti um chamado de divulgar. Então, a gente começou, logo após, então foi no dia 8 de dezembro, né, de 2001, que eu fiz a minha consagração, e eu vivi aquela experiência toda. Eu tinha acabado de fazer a preparação do escapulário, né, que eu fiz a preparação do escapulário no Carmelo, a gente fez a formação, todo o processo, lá dentro do Carmelo mesmo, aí fomos lá no Carmelo, recebemos a imposição, tudo, e aí eu queria selar com essa consagração, né, e foi no dia 8, que foi o dia que deu certo, porque não era muito conhecido, e quem fazia essa consagração na época, que a gente conhecia, era somente o antigo padre, o Litieri, né? Então, a gente marcou que ia ter tudo. Nós fizemos essa consagração, 3 membros da nossa comunidade. E aí eu comecei, então, a divulgar, e a gente queria imitar os santos, eu escrevi a carta, e selei com sangue, né? Vou imitar Santa Teresinha, que escreveu o credo com o próprio sangue, aquela coisa toda, né? E a gente começou a dar preparação para o tratado, né? E quando a gente começou a dar essa preparação para o tratado, apareceu um jovem na nossa casa, e esse jovem que apareceu lá, né, ele começou a ter manifestações diabólicas, né? E a gente ali não era nada de libertação, todo mundo lá, Sal e Luz, contemplativo, carmelitano, rezando o rosarinho, a gente nunca teve assim, né? E a gente, né, e foi algo muito forte, né? E aí a gente ligou para o padre, né? O padre pediu que a gente procurasse alguém que fosse de grupo de oração, a gente ligou para a Toca, a gente ligou para o pessoal de cura e libertação. Então foi uma situação muito grave. E esse rapaz, ele falou que ele fazia parte de um grupo de bruxos, e ele foi enviado para me destruir, porque eu estava divulgando a consagração à Nossa Senhora. Só que a gente era muito jovem e eu não tinha essas experiências, e isso mexeu muito comigo. Por quê? Porque aí aconteceu todo um processo de livros de exorcismo mesmo, né? Para não ficar dando ibope, né, para coisa ruim, mas assim foi uma coisa muito séria, né? E esse rapaz começou a me perseguir, né? Então, eu estava, de repente, no templo votivo, de repente eu senti alguma coisa, eu olhava para trás, ele estava atrás de mim. Eu estava na fila da comunhão, ele atravessava na catedral, porque eu participava da missa diária, né? Ele atravessava diante da comunhão e falava coisas, né? Me perseguiu.
E aí isso interferiu na minha missão com Nossa Senhora. Eu comecei a desenvolver ali uma síndrome do pânico. E eu me recordo que eu fui atrás do nosso bispo, né? E falei para ele, né, Dom Gilberto, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Porque eu queria que ele falasse que isso era coisa da minha cabeça, tal, né? Porque eu estava vivendo verdadeiros tormentos, porque eu comecei a ter alucinações, a imagem de Nossa Senhora ela se transfigurava na minha frente, nós estávamos em momento de oração, aconteciam coisas extraordinárias, né? E sempre ligados a Nossa Senhora. E eu morria de medo de que o inimigo, vestido de Nossa Senhora, me aparecesse, alguma coisa do tipo, né? As coisas de quem ali é muito jovem também, imaturo na fé, né? E eu fui atrás, então, do nosso bispo, né, para falar para ele que isso estava acontecendo comigo, que eu queria, que ele tinha fama de ser ascético, né? Eu queria que ele chegasse em mim e falasse, não, isso é coisa da tua cabeça, tal, 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 né? E a atitude de Dom Gilberto foi uma só, ele abriu a mesa dele, né? Ele pegou um Agnus Dei e ele falou, olha, eu recebi esse Agnus Dei de São João Paulo II, no jubileu do ano 2000, então foi da cera do jubileu do ano 2000, e ele serve para livrar a gente dos males físicos e espirituais. Fica com esse Agnus Dei com você e dorme o tempo todo com ele, e em contrapartida foi lá, pegou o telefone e ligou para uma irmã, umas irmãs que trabalhavam como psicólogas, né, e me encaminhou. E eu comecei a me tratar com essa irmã, que ela falava, vamos primeiro cuidar do seu pânico, do seu medo, e depois a gente descobre o que Deus quer com isso, né? Só que aí eu me tratei, me curei, e falei, a parte de descobrir o que Deus quer com isso, eu não quero, né? Então, eu não quero, e eu sempre fui muito voltada à mística, eu sempre tive as experiências com o meu anjo da guarda, aquelas, né, muito voltado. Então, eu falei, eu não quero, porque eu não quero voltar àquele terror. E, para não voltar àquele terror, eu também acabei me fechando a Nossa Senhora. Não divulguei mais o tratado, né? Não fazia mais, assim, não tinha mais aquela intimidade que eu tinha com ela desde os 7 anos de idade. E me fechei completamente, né? Aí, num determinado momento, nossa, é a vida que caminha, a gente fala de Nossa Senhora, a gente, né, fala dela, reza o terço, mas como ela lá longe, né, e eu aqui. Aquela proximidade, como aquela mãe que me cuida, não existia mais, né? E você vai fazendo a coisa apenas ali pela obrigação da fé. Aí, num determinado momento da minha vida, eu fui, né, Deus me convidava ao Monte Alverne, e Dom Bruno pediu que eu transformasse a nossa regra de vida em estatuto, né? E para cumprir a missão dele, eu realmente me afastei, fui morar numa chácara, né? Que eu dei o nome de Monte Alverne e tudo, e fui subir o Monte Alverne. E lá eu tive uma experiência de cura, né? Porque antes eu tive uma experiência de cura também, mas cura do pavor, do medo, da oração, né? Porque eu já não conduzia mais. Então, eu tive uma experiência com o meu anjo da guarda, tudo, eu me vivi para cura, mas ainda Nossa Senhora distante de mim. E num dia, eu ficava muito sozinha nesse Monte Alverne, era uma chácara onde eu ficava praticamente sozinha, porque meu esposo continuava trabalhando, só que ele viajava muito. Ele viajava para fora do país, ficava 20 dias fora. Então, eu fiquei praticamente como uma eremita, como São Francisco de Assis, mesmo no Monte Alverne, né? E eu rezava muito. E eu tive uma experiência que marcou, dentre tantas e tantas, que marcou a minha história, e foi em 2012. Porque, depois disso, Nossa Senhora, eu vi que ela começou a recrutar muitas pessoas, e as pessoas começaram a se consagrar novamente, né? E, na minha experiência, eu estava fazendo um momento de oração, e, nesse momento de oração, eu adormeci. Né? E como em um sonho, um anjo apareceu na minha frente e ele falou, a Virgem Santíssima está te chamando para uma audiência no castelo dela. E eu falei, tudo bem, eu vou. Né? E eu fui transportada e eu morava em Itapecerica da Serra, né? Nessa época, lá no Monte Alverne. E eu fui transportada para a Catedral de Campinas.
E a catedral, e eu fui parada lá naquela entrada da Catedral de Campinas, ali no átrio, não tinha os bancos, e bem aonde tem a Imaculada Conceição, ali grande, lá no altar, tinha um trono. Né? E eu falei assim, é aqui o castelo da rainha, né? E o anjo foi me conduzindo, só que aí ele falou assim, só que antes de você não tem roupa para falar com ela. Antes disso, você precisa se paramentar. Né? E eu entrei naquela salinha da esquerda da catedral, onde a gente sobe para o museu, e que fica a sacristia, que os padres se paramentam. Né? E eu, há uns 15 dias antes, eu estava rezando a Nossa Senhora, e eu estava preparando um figurino, que a gente fazia muitos espetáculos, né, na época. E a gente tinha um espetáculo preparado, não sei se era no Centro de Convivência ou se era no Liceu, que a gente ia fazer um Luzarte, né, um espetáculo, onde nós iríamos fazer uma intervenção de Nossa Senhora. E eu tinha que fazer a roupa dela. E na minha oração eu perguntei, né, ai, Nossa Senhora, eu queria tanto ver seu guarda-roupa, né, para eu poder fazer uma roupa sua, porque eu tenho isso comigo, né, porque Nossa Senhora ela é de carne e osso, né, gente? Ela não é espírito. Né? Se tem dois corpos no céu, é o corpo de Jesus e de Maria. Se ela tem corpo, ela tem roupa. Né? Então, ela usa roupa mesmo. Né? E eu pedi isso para ela em oração. Aí, nesse momento que eu entrei nessa sacristia, eu vi o guarda-roupa de Nossa Senhora. Né? E aí, a primeira roupa que eu vi foi a roupa do Carmo. Aí, eu vi a roupa eu lembro que a gente até escolheu a de Nossa Senhora Auxiliadora. Foi uma roupa que me chamou a atenção. Né? E aí, tudo assim, eu vi aqueles vestidos maravilhosos, e eu falava assim, eu posso escolher qualquer um? E no canto tinha uma roupa assim de cavaleira, marrom, de couro, era uma saia, tipo pantalona, assim, sabe, uma roupa. E eu olhei para aquela assim, né? E no meu coração, nossa, tipo Joana d'Arc. E o anjo ele me falou, está preparado para você. E eu vesti essa roupa, e fui diante do trono lá. Não vi Nossa Senhora, né? Não foi nada, mas eu vi uma luz muito forte, eu me ajoelhei e senti como me consagrando cavaleiro. Quando eu acordei dessa experiência, eu entendi que a Virgem Santíssima estava me recrutando como cavaleira. Foi então onde eu me senti curada, né, para voltar à intimidade com ela. Foi aonde eu fui, como eu contei para vocês da outra vez, atrás de querer aceitar as aparições, porque eu não aceitava. Né? Mas aí, então, eu fui atrás das aparições, eu fui atrás da cura, e comecei a divulgar o tratado novamente, né? E formar as pessoas para que elas também se consagrassem totalmente à Virgem Maria. Que lindo, né? De se ouvir, de quem é devoto de Nossa Senhora sabe o quão é especial, né? O quão ela cuida dos seus filhos. Ô, Brina, você falou muito em consagração a Nossa Senhora em posição de escapulário. Fala um pouquinho para quem está assistindo o significado, né? O que a pessoa tem que ter para chegar a uma consagração. Né? Porque às vezes muitas pessoas, né, falam assim, eu queria me consagrar, mas não sabe o caminho para chegar até uma consagração. Então, muitas pessoas elas se enganam achando que, por exemplo, elas precisam, eu vou me converter primeiro, né, para poder me consagrar, no sentido de ser santo, né? O que precisa primeiramente é uma decisão. Porque o que é uma consagração à Nossa Senhora? É quando você vai imitá-la, né? Você tem o propósito de imitá-la e você vai dar tudo para ela. Então, é um caminho, como o próprio São Luís Maria de Grumont diz, né? Ele é um caminho reto, curto e eficaz para se chegar até a salvação. Né? Então, você sendo pecador, porque todos nós somos pecadores, né? Enquanto nós estivermos aqui nessa luta para subir a rude montanha da perfeição, nós ainda seremos pecadores. Então, não é por como as pessoas colocam, agora eu vou me consagrar, e aí eu vesti a sainha, vesti o véuzinho e a mãozinha eu virei santa. Não tem nada a ver com isso. É a luta pela santidade, onde a gente faz tudo por Maria, em Maria e com Maria, através das virtudes delas.
especialmente isso se diz respeito aos méritos, né? Então, uma consagração ela está muito relacionada aos nossos méritos, onde Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem uma frase muito linda, que eu sempre falo para os meus filhos, né, que ela diz assim, né, que no céu a moeda corrente é o amor. Né? Então, para você entender um pouco da consagração, é você entender mais ou menos isso, que no céu existe uma moeda corrente, né, que é o amor, e que paga, né, por muitas coisas. E nós temos, quando a gente faz uma indulgência, quando a gente faz uma caridade, quando a gente recebe Jesus Eucarístico, nós vamos tendo em nós graças infusas, ou a gente vai guardando neste banco do céu coisas para a nossa salvação, né? Só que muitas vezes a gente não sabe como empregar isso. É como se a Virgem Santíssima fosse uma grande economista, que ela vai saber o que fazer, né, com essas nossas economias, que são os nossos méritos espirituais. Então, a grande graça da consagração total, de você se dar inteiramente através desse método, né, de São Luís Maria Grumont de Montfort, é você entregar tudo nas mãos da Virgem. Então, nada mais é seu, tudo é dela. E o que ela vai fazer com isso? Né? Ela vai te levar a Jesus, e ela vai utilizar isso também para a salvação das almas. Né? Porque, às vezes, você fala assim, eu vou fazer uma novena para uma alma tal do purgatório. Você não sabe se essa alma já está no céu, se essa alma já é uma alma condenada que está no inferno e que não adianta mais você rezar. E você não sabe como você vai empregar essa oração, mas ela sabe tudo. Ela vai saber, não, essa alma aqui já está no céu, mas se esse mérito dessa oração é minha, eu vou entregar para esse outro. Então, ela vai administrar todas as coisas, né? E para que, como o próprio São Luís Maria de Grimont fala, Fátima vem falar, Garabandal vem dizer, né? Para que o seu imaculado coração triunfe. Né? Então, hoje nós vivemos os tempos, existe uma profecia por trás do tratado, né, que é os apóstolos dos últimos tempos. Esse apóstolo dos últimos tempos, ele está totalmente ligado com todas as outras profecias que nós vemos hoje, né, das mensagens, tanto de Fátima, como de Garabandal, como de La Salette. Todas elas a gente vê essa interligação, que é onde esses últimos cavaleiros, né, que a gente traz, esses cavaleiros da Virgem Santíssima, trarão a cruz numa mão e o rosário na outra, até que o seu imaculado coração triunfe. Então, é isso que se baseia a consagração à Nossa Senhora. É um caminho reto, curto e eficaz para te levar à salvação. E é lógico que, dia a dia, você seguindo isso, você se espelhando na Virgem Santíssima, você vai se tornando cada vez, né, muito mais fácil para você se convertendo e se tornar cada vez melhor. Né? E tendo renúncias, né? Muitas renúncias, com certeza, porque o que a Santíssima Virgem fez em todo momento, né? A gente não precisa ter medo dessa consagração, porque ela só nos leva a Cristo. Né? É uma das orações que eu faço diariamente na comunhão, que faz parte da coroinha, né, do tratado, mas é um trechinho que eu ensino para todas as pessoas, né, que ela diz assim, né, colocai em mim o vosso espírito para rejubilar em Deus, colocai em mim vossa alma para alegrar o Senhor. Né, fazei que eu me esqueça de todas as consolações da terra e aspire somente às celestes, até que um dia, para a glória de Deus, Jesus Cristo, vosso Filho, seja formado em mim, pelo Espírito Santo, vosso esposo fidelíssimo, e por vós, sua esposa muito fiel. Então, o fim último é Jesus Cristo ser formado em mim. Né? E isso é a consagração, né? E o escapulário já é outra promessa, né? O escapulário é uma promessa de proteção que foi dado, né, a São Simão Stock lá no século XII, quando na Ordem Carmelita Nossa Senhora apareceu e ofereceu a todas as pessoas que utilizassem o escapulário essa proteção de salvação. Então, todos que utilizassem o escapulário, eles estariam livres das penas do inferno, né? Nossa Senhora daria um jeito da conversão. Não é porque também vou lá vestir o escapulário e agora eu caio no mundão aí. Que né? o céu já é meu. E o céu já é meu, né? Não é desse jeito, mas ela concede
ela intercede, ela dá as graças, e a gente vê nas histórias, né, do livro mesmo As Glórias de Maria, como tantos e tantos pecadores, pessoas que viviam na promiscuidade, mas ela foi fiel, que nem que fosse no último momento, essa pessoa se convertia, ela dava um jeito de clamar o nome do Senhor e de se confessar, e ela salvasse, né? E aqueles que viviam vida reta, no sábado seguinte, ela iria ela mesma buscar no purgatório. Essa é a promessa do escapulário. Glória a Deus. Já que a gente tem a perguntinha no chat. Ai, muito lindo, né? Temos uma pergunta da Selma. Brina, você acha que com o tempo foi se tornando modinha entre os jovens a consagração? Com certeza. Eu acho, né? Eu denuncio isso. Né? Não que seja alguém para denunciar, né? Deus me livre, não estou dizendo isso. Mas eu vejo muitas pessoas falando em nome de Nossa Senhora, né? E colocando em Nossa Senhora uma moda, só que a principal forma, por assim dizer, né, a principal matéria de uma consagração total a Nossa Senhora é a imitação de Maria. E a imitação de Maria, eu não imagino a Virgem Santíssima nas redes sociais se gabando ou falando mal das outras pessoas ou criticando, né? Ou vestindo uma veste de santinho totalmente incoerente muitas vezes com o dia a dia, né? Nossa Senhora é aquela que é humilde, é aquela que desaparece, é aquela que intercede por todos os filhos, principalmente os pecadores, né? Então eu vejo assim que virou muito, né? Uma moda onde as pessoas colocam como rótulo e muitas vezes gera até uma divisão, né? Uma divisão dentro da igreja. Então, desde sempre eu trago isso comigo, né? Que a grande essência da consagração é a imitação de Maria. Quanto mais próximo nós formos dela, mais Jesus Cristo será formado em nós pela ação do Espírito Santo. Sim. Ô, Brina, eu mesma já ouvi muitos católicos, amigos, muitas vezes que relutam, né? Impedir a intercessão da Virgem Maria, né? Uhum. Porque dizem, não, eu não vou passar pela mãe, eu vou direto ao filho. Sim. Né? Um abraço aos nossos amigos evangélicos, se tiver alguém, né, nos assistindo, mas é muito pouquinho da mentalidade dos evangélicos. Né? O que você tem a dizer aos nossos irmãos católicos que pensam dessa maneira? O que eu digo é que, sim, é verdade, né? Nós podemos ir direto a Jesus, né? Nada nos impede disso, mas Ele nos deixou uma mãe. Né? E é tão bom ter uma mãe, né? É tão bom você ser aconselhado por uma mãe, você ter alguém que intermedie para que você chegue até Jesus, né? Faz parte também da humildade, né? Eu percebo que assim, Lúcifer odeia muito a Virgem Santíssima, né? Porque ela tem o propósito na salvação. Então, assim, é humilde a gente se reconhecer pequeno, né, diante do rei. E é lógico que quando a gente vai crescendo na nossa vida de espiritualidade, a gente vai adquirindo cada vez mais intimidade com Jesus, né? Porque quanto mais Jesus vai se plasmando em nós, a gente vai caminhando ao encontro dele e a gente vai progredindo na vida espiritual, ele vai se tornando um conosco. Mas tenta imaginar o quanto você pode ser santo. Tenta imaginar você no seu maior estado de graça depois de se confessar, depois de realizar grandes obras, depois de realizar grandes feitos. Você não deixa de ser uma manjedoura suja, fedida, cheia de excremento de animais. É assim que somos nós. Nós nunca teremos a dignidade de receber o Filho de Deus, nunca. Então, nós somos aquela gruta de Belém. Nós somos aquela gruta que se tornou um lugar sagrado porque tinha uma virgem mãe lá para limpar,
né, para pegar aquela manjedoura e colocar o seu manto sagrado, para pegar tirar a água e a sujeira dos animais. Então é isso que ela faz com o nosso coração. A gente não precisa ter medo, a gente nunca vai ofender Jesus amando e pedindo o auxílio da Virgem Santíssima, porque ela só vai, quando você pede, quando a gente se consagra a Nossa Senhora, a gente sempre é recomendado a convidar a Virgem Santíssima para que venha ao nosso coração antes de receber Jesus, né? Então, quando você convida Jesus para vir ao seu coração, antes de receber uma comunhão, ela só vai arrumar a casa. O que está sujo, em desordem, ela vai lá arrumar, limpar, organizar, deixar o ambiente propício para receber o seu menino, né? Você não vai se transformar num berço de ouro. Você não vai se transformar num lugar digno, porque nenhum ser humano tem a dignidade de receber o Rei dos Reis, o Senhor Todo-Poderoso. Mas a presença da Mãe de Deus ali, com certeza, fará com que o nosso coração tenha um agrado melhor, né, para Jesus. Então, vale a pena convidar ela, já convida o anjo da guarda que adora melhor que você, convida seu santo de devoção e faz uma festa ali no seu coração para Jesus, né? Eu gosto muito da frase, né? Pede a mãe que o filho atende. Amém, exatamente. Né? Ô, Brina, eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida, né? E em muitos momentos da minha vida em que eu recorri a ela, eu falo que ela sempre dá um jeitinho de me falar assim, Rose, eu estou aqui com você. Você já sentiu isso em algum momento, assim, ou você já recebeu algo de alguém em especial que você falou assim, veio pelas mãos da Virgem Maria? Sim, a gente tem muitas experiências, né, Rose? Mas, por exemplo, uma que vocês até experimentaram. A gente viveu uma experiência muito forte, que foi que Nossa Senhora nos deu uma capa, que não é a capa dela, é lógico, né, não é um material celeste, mas ela nos pediu que fizéssemos uma capa e ela prometeu que ela tocaria, né? E nós tivemos uma experiência muito forte, que aí no congresso daqui, nós quisemos, então, falamos, nós vamos fazer essa capa para o congresso, né? Porque foi numa experiência de oração onde ela pedia, eu quero revestir vocês com a minha capa, preparem uma capa, e a capa da Nossa Senhora Capela lá, né? Com capuz, tudo, e nós fizemos essa capa, muito porcamente. Azul. Rendado. Compramos o pano, tudo rendado. Tudo parte dourada. Nós fizemos, mas muito porcamente, no sentido assim, porque por causa da correria, não fiz como ela pediu, porque era para ser feito mesmo, bordado, feito à mão. E a gente fez vários momentos de oração, que a gente queria que viesse uma confirmação do céu, em que Nossa Senhora tocou a capa. E Nossa Senhora não tocou a capa. E na véspera do congresso, a gente orando, né, para entender tudo, Nossa Senhora ela falou assim, eu vou dar uma bênção sobre esta capa em prol do congresso, mas ela não está do jeito que eu quero, depois vocês vão ter que fazer. E a gente trouxe a capa, né? Vocês utilizaram até, né? E a gente viu muitas curas acontecendo através dessa capa, né? Muitas mulheres tiveram repouso, né? Uhum. Foi muita cura mesmo. Mas então foi esse o momento assim que você sentiu a presença de Nossa Senhora. A capa foi algo que você viu que veio pelas mãos dela. Uma das coisas, né? Porque a gente teve várias. Mas e aí depois Nossa Senhora tocou a capa. Aí a gente fez todo um processo onde a gente foi bordar, tiramos, né, porque a gente colocou cola para ser mais rápido. Aí a gente bordou as pérolas, fez o capuz, fez tudo artesanal e na mão. E aí a gente perguntou, né, então, e agora? O que a gente faz com a capa? Aí eu recebi, e eu entendi que foi de Nossa Senhora mesmo, uma lembrança de quando eu estava tentando assim me aproximar das aparições de Nossa Senhora, porque
eu era um pouco ascética, né, por causa de tudo que eu vivi, então até aceitar um pouco as aparições de Nossa Senhora, e aí eu comecei a divulgar a consagração, e começou a aparecer as modinhas da consagração, e eu vi o povo que falava de Medjugorje, que ia mandar todo mundo para o inferno, que só era santo quem estava usando saia e véu, e aquelas coisas assim, né, então eu fiquei um pouco assim, né, isso daí, essas aparições aí, não é de Deus, não. Então, eu fui atrás, aí entrei em contato com o Medjugorje Brasil, fui ter uma direção espiritual com o padre, e ele foi muito acolhedor, né, falando que não era obrigado, me mostrou o verdadeiro sentido de Medjugorje, né? Então, assim, me veio, enquanto eu pedia nesse outro momento para que a capa fosse tocada, me veio não sei se foi por uma mensagem, o que foi, mas essa lembrança do padre Eugênio Maria, onde ele falava que Nossa Senhora fez a promessa para ele, que todos os dias, às 17h45, se eu não me engano, ou às 18h45, Nossa Senhora pisa no mosteiro Regina Patti, né? E é uma experiência que eles vivem há muitos anos. Quem vai no mosteiro, nessa hora, os sinos tocam, todo mundo se ajoelha, é uma experiência muito forte, né? E eu entendi naquele momento, né, como uma voz profética dentro de mim, que Nossa Senhora estava falando para levar a capa até lá, porque ela iria lá tocar. Né? E aí a gente se articulou, nós tínhamos um ato profético para fazer pelo estado de São Paulo, onde a gente tinha aqui nas margens do Tietê, tal. Aí nos programamos, ligamos para o mosteiro, pedimos para entrar, fomos lá, rezamos o rosário, tudo. E naquele momento, diante de uma imagem de Nossa Senhora de Medjugorje enorme, maravilhosa, a gente rezando o rosário, a gente colocou a capa lá. E no momento em que os sinos tocavam, a gente sentiu o cheiro de flores muito forte. E a gente saiu, aquela certeza que a gente tinha que a capa não foi tocada, a gente teve que a capa foi tocada depois daquele momento, né? E hoje a gente usa como um sacramental para a gente de cura, quando a gente vai rezar pelas mulheres, né? Não é um amuleto nem nada, é uma experiência pessoal, né? Nossa, comunitária. E muito forte, né? E muito forte. Porque eu lembro que assim, não teve uma mulher que não se emocionou, né? Porque lá no momento do congresso a gente cobria elas, né? Com o manto. E não teve uma que não se emocionou e que não sentiu algo diferente, né? Sim. Ô, Brina, e como foi que surgiu sua admiração por Nossa Senhora de Medjugorje? Foi através desse processo aí que eu comecei a me aproximar, né, das aparições de Nossa Senhora. E não é só Medjugorje, né? Eu acompanho muito Medjugorje. Ninguém é obrigado a acreditar em Medjugorje, acreditar em Garabandal, né? Mas todas as aparições de Nossa Senhora, porque tem muitas falsas, né? Existem muitas aparições falsas, e a gente consegue identificar. Mas lógico que dentro das aparições tem muitas pessoas falsas por trás, que se aproveitam das aparições para ganhar dinheiro, para fazer muita coisa, mas isso não tem a ver com é como Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida, a gente vai lá em Aparecida do Norte, a gente vê, né? Nitidamente isso, que não tem nada a ver com a Nossa Senhora Aparecida, tudo aquilo que muitas vezes tem ali em volta, né? Então é a mesma coisa, mas eu me aproximei por causa disso, e desde então Nossa Senhora de Medjugorje e as aparições, elas têm regido, sabe, a minha vida, a minha direção, a direção dos meus filhos, a direção, né, da minha comunidade, dos filhos espirituais, porque, como eu disse, eu tive muitos outros momentos. Eu acredito que ela está nos guiando verdadeiramente, né? Então, a gente vai vivendo de profecia em profecia, né? Nós tivemos uma oração do monte que nós fizemos, onde Nossa Senhora pedia que nós guardássemos, que cultivássemos uma semente. E a gente foi sem entender, né? Então, cada um escolheu uma semente e a gente foi cultivar. Eu fui atrás de semente orgânica de trigo e fui cultivar o trigo na minha casa. Cada um foi escolhendo. E depois ela falou, guarde essas sementes,
né? E depois a gente foi entendendo, e através de Garabandal, né, dos avisos de Garabandal, das coisas que Nossa Senhora estava nos preparando dentro dessa profecia dos apóstolos dos últimos tempos, tá? Não é mundo, não estou falando do fim do mundo, né? Para as pessoas não se confundirem. Dos apóstolos, porque existe uma promessa do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Essa promessa ela vem desde Fátima, ela vem desde lá de São Luís. Existe uma promessa, né? E o Imaculado Coração vai triunfar, mas antes dele triunfar, muita coisa vai acontecer e precisa mudar. Então, eu senti assim, né? Essa mão conduzindo. E aí a gente guardou depois disso, a gente começou então a nos preparar. A gente viu Nossa Senhora está nos mandando, né, a ser prevenidos, a guardar. E a gente foi vivendo. A última agora, vocês, né, que me conhecem, em 2016 eu comecei a estudar, me aproximar um pouco mais de Santa Idelgarda, né? E porque assim, em 2012 ela virou doutora, a gente tinha um projeto, tal, aquela coisa, mas né, em 2016 eu achei um livro dela em português. Eu fui e comprei esse livro de português de Portugal, né? Comprei lá de Portugal. E comecei a estudar, tal, mas sem entender o porquê disso, ficou. E aí, depois desse das sementes, né, em uma outra oração do monte, que a gente foi rezar o rosário, né, fazer a oração da madrugada, rezar o rosário lá no monte. Aí Nossa Senhora falou assim, agora eu quero que você aprenda a não precisar de médico, se for necessário. Aí eu fui resgatar a Idelgarda de novo, Nossa Senhora trouxe, né? Então, por exemplo, em 2018, 2019, eu fui viver essa profecia que ela colocou para a gente dos grãos. Então, assim, a gente vive coisas muito fortes, Rose. A gente foi fazer uma oração do monte, que aí a Nossa Senhora pediu para a gente, né, assim, tudo dentro da voz profética, né, assim, que a gente fizesse essa oração no pôr do sol. Então, no dia 8 de dezembro de 2019, que é tudo regido pelas datas marianas, né, nós fomos lá no nosso sítio e nós levantamos uma tenda que ela pediu, né, e a gente fez um altar de pedra, a gente assou o cordeiro, nós tivemos um retiro em Jerusalém, que eu não pude ir porque tinham chegado meus filhos, né, adotivo, e aí eu enviei a Solange no meu lugar, nesse retiro, ela trouxe as azeitonas do Monte das Oliveiras, a gente fez os pães ázimos, assou na pedra, assou o cordeiro, e Deus ele dava a palavra para a gente das virgens prudentes, e mandava a gente acender todos os círios pascais que a gente tinha. E a gente fez tudo isso e ficamos, tem até uma foto no nosso Face lá, todo mundo ali olhando o pôr do sol. E Deus, naquele dia, ele falou para a gente, eu estou acendendo as lamparinas de vocês, porque virá um tempo difícil na igreja e no mundo o ano que vem, e vocês precisam estar preparados. A gente nem imaginava nada de pandemia. Quando a gente viu no retiro nosso estourando tudo isso, nós nos lembramos disso tudo, né? Então, aí não tinha como a gente se negar a essa profecia, dessa condução de Nossa Senhora. E aí depois, então, o ano passado, né, de 2020, numa outra oração, ela falou isso. E aí o que eu comecei a fazer então? Desde então, eu estou estudando a medicina de Santa Idelgarda, me formei em aromaterapeuta, me formei em fitoterapeuta, comecei a estudar a medicina de Hipócrates, todas essas coisas, né? Para quê? Eu não sei, ninguém está falando de nada, né? Mas assim, se uma outra pandemia como essa, de repente, se estoura no mundo e você não tem acesso, de repente você precisa... Não tem, porque já está faltando matéria-prima em um monte de lugar, não tem medicamento, né? Você precisa como fazer, porque a gente logo no dia foi no dia 6 de março, a gente rezando entre as mulheres com a capa, Nossa Senhora falava que nenhuma de vocês fiquem sem o escapulário, porque eu quero vos revestir, e eu vos darei também um remédio. Aí a gente ficou sabendo pelo padre Duarte Lara, do olhinho do samaritano, né? E aí, então, todos nós, desde o dia 6 de março de 2020, começamos a fazer, né, o olhinho do samaritano, que não tem nada de milagroso, é ciência.
né? É a aromaterapia. Quem estuda, e aromaterapia é ciência também, né? Então, assim, tá ali estudos científicos, né? Então, a gente pegou essas armas espirituais para nós, entendeu? E o quão é importante, né? Sim. Jaque? A Brina falando de Santa Idelgarda, eu ia até te perguntar se a sua pulseira é das pedras que ela diz, né? Eu tive um pouco de dificuldade com ela no começo, Brina. Sim, acho que devido todo mundo, né? a essas coisas de pedra, quando as pessoas falam em pedra, você já pensa na superstição, né? É tipo, porque de atrair isso, essas coisas, né? Então, agora eu acredito que Santa Idelgarda ela é uma santa desse tempo, porque antigamente tudo dela era muito nublado, a gente não se entendia, se conhecia muito ela no Brasil por causa da Unicamp e por causa da Faculdade de Música, porque ela é musicista também, ela tem muitas composições de música, né? Só que a música dela é toda voltada para a cura, né? Então é musicoterapia. E aí essas coisas das pedras era uma das primeiras coisas que eu tinha também assim aversão, tanto que eu também fiz o curso, porque assim eu sou da razão, né? Parece que não, eu vivo muita espiritualidade, mas eu sou da razão. Então eu entendo que a herança dada para a gente de Abraão é contrária à herança dada a Caim, né? Que foi a herança da serpente, que é de onde se origina a gnose. E a herança de Abraão, ela se confirma pela ciência. É isso que a igreja vem, a ciência confirma, né? Então, por exemplo, para aceitar as pedras de Santa Idelgarda, eu fui fazer o curso de biomagnetismo. Né? Então, eu fui estudar, e eu já via Deus me falando lá para estudar física quântica há uns 3 anos atrás. E umas física quântica, mas aí eu fui estudar o biomagnetismo, porque eu quis entender o que era o biomagnetismo, né? E é uma ciência mesmo, né? Tem o Dr. Góes, é um cientista do México, tudo. Então, não está em coisas milagrosas, né? Existe uma ciência por trás disso, apesar que a linguagem dela, né, de Santa Idelgarda, ela é uma linguagem porque na época dela não existia separação entre a ciência e a fé. Ela vive de uma época onde a filosofia englobava tudo, né? Então a linguagem dela vai ser essa, né? Mas tudo é o poder curativo de Deus na natureza, né? Então assim, essa pulseirinha ela é assim, é uma pulseirinha de ametista, né? Que a ametista ela é uma pedrinha, né? Que segundo Santa Idelgarda ela é espiritual, ela traz controle de ansiedade, várias outras coisas, né? Mas como que cientificamente isso funciona? Para você entender, porque eu só com a ciência, Jaque, que eu fui aceitar isso, né? Porque a nova era está aí, gente. A nova era se apropriou de Santa Idelgarda muito antes de nós. E eu senti a voz de Deus falando assim: nós precisamos tomar posse do que é nosso. Porque o que é nosso está sendo roubado, e eu não entendia isso. Mas aí você vê o biomagnetismo. Existe entre os kardecistas uma ciência que eles desenvolveram, que eles chamam de magnetismo humano. Eles pegam a ciência do biomagnetismo e distorce tudo colocando a doutrina. E a mesma coisa que a nova era fez, né? Então, é ciência, são coisas separadas. Mas como que funciona? Existe campo magnético em nós, existe energia em nós. Qual que é a diferença entre uma pessoa viva e uma pessoa morta? Né? Em termos de energia. Né? Se ela tem uma morte, porque a pessoa morreu, ela teve morte cerebral. Teve morte cerebral, o que aconteceu? Os neurônios, nada mais está funcionando. O que é isso? É energia. Né? Então, não é aquela energia de aura que o povo fala, é energia de elétrica mesmo, entendeu? De física, de biofísica. E o que acontece? Nós temos em nosso coração, ele forma um campo magnético que é maior até do que o nosso cérebro, né? Então, e isso, se você vai lá na região das águas, lá Pedreira, você vai lá ver a água que tem radiação tal, é tudo ciência, entendeu? Mas o que isso faz? É uma onda magnética. Então, aquela pedra, aquela coisa, ela vai produzir um tipo de onda magnética que favorece. E aí, para você entender
entender isso em termos de biofísica. Um vírus, ele é mais alcalino, uma bactéria, ela é mais ácida, né? Então, se você permite que o seu organismo, através dessa mecânica, ela se torne, por exemplo, mais alcalina, o que vai acontecer com as bactérias que estão no seu organismo, né? Elas não vão, né? Se você um lugar que está mofado e você coloca luz, o que acontece com aquele mofo, com aquelas partículas? Morre. Por quê? Porque o ambiente deixou de ser favorável, né? Então, é nesse sentido da ciência, né? Ô, Brina, e falando de família, você tem 4 filhos, Sim. certo? Uhum. 3 adotivos, né? Isso. E como que você vê ou explica a intercessão de Nossa Senhora na vida dos filhos adotivos? Eu disse desde o primeiro momento que foi Nossa Senhora que escolheu eles, né? Porque, assim, adotar esteve sempre nos nossos planos familiares, né? Sempre esteve. E o Bento, ele sempre foi preparado para isso, né? Para a chegada dos irmãos, tudo, né? Porque é diferente de quando vem da barriga, que você vai tendo o processo, aquele bebezinho vai crescendo e tal, e você vai acompanhando lá. Não, os irmãos chegou mais velho do que ele, né? Tá outro mais novo. Então, é uma coisa diferente, ele foi preparado. Só que eu me recordo que todas as noites, o Bento, ele fazia a oração dele da noite e ele falava: e agora eu peço que a Mamãe do Céu vai lá onde estão os meus irmãos, que podem estar agora sozinhos, num lar, e coloque eles para dormir. Ele sempre fazia essa oração, né? E quando a gente chegou para encontrar essas crianças que nos ligaram, né, dizendo que tinham 3 irmãos para serem adotados, eu não sei como que isso aconteceu, porque essas crianças elas não estavam preparadas para a adoção ainda. Tanto que a gente teve um processo muito complicado, porque eles colocam como um erro, né? Mas eu acredito que foi uma ação de Nossa Senhora, porque foi assim, no dia 30 de janeiro, o nosso cadastro foi aprovado, né, que era aniversário do meu esposo. Não foi assim. Foi uns dias antes o nosso cadastro foi aprovado. E a gente ficou sabendo, porque a gente nem sabia. Porque não deu tempo nem do Fórum de Campinas ligar para a gente. A gente recebeu uma ligação no dia 30 de janeiro, falando que tinha essas 3 crianças, se a gente tinha interesse. E a gente falou sim. Nós estávamos vivendo uma profecia na comunidade, que era a profecia da libertação do povo do Egito. Então, nós estávamos vivendo muito com Moisés, né? Que a gente estava vivendo um processo de cura, da libertação das pragas, fazendo o ato profético de Moisés, né? E aí o meu esposo me perguntou, né, como que é o nome das crianças? Marcos, Alice e Moisés. Eu falei, nós vamos ver essas crianças, né? E aí a gente chegou lá, e a hora que eles desceram a escada, eu já comecei a chorar, né? Eu senti algo muito forte. E são crianças muito especiais. Muito especiais. E todo o lar falou isso. Só que o que acontece? Essas crianças não estavam prontas para ser adotadas. Não sei como que ela chegou até a gente. Porque o Ministério Público, os assistentes sociais, da parte dos pais, entrou com recurso para querer devolver as crianças para os pais. Ou seja, uma criança ela só vai para a adoção quando ela está totalmente com o processo resolvido, né? Então, assim, eu via... Aí, quando a gente foi conversar com a psicóloga, ela falou assim, olha, vocês estão recebendo crianças muito especiais. Nunca a gente teve crianças que passaram aqui pelo lar, que sofreram tudo o que eles sofreram, e que tão fácil ainda para você poder moldar, que não carregam dentro de si marcas profundas psicologicamente falando, né? E eu falando assim, foi Nossa Senhora que preparou. E eu olho as crianças, eu vejo, é como se eu tivesse pegado, assim, sabe, uma tela em branco, que eu comecei a pintar neles
totalmente assim, sabe, o amor de Deus, as coisas, porque 20 dias depois que eu estava com o meu filho mais velho, né, o Marcos, ele estava com 9 anos ainda na época, os outros 3 foram para a escola, né, e ele ficou comigo, porque ele estava de manhã, os 3 à tarde, e a gente lá, né, mexendo, ele virou para mim e falou assim: mamãe, e assim, os olhos dele brilhavam, e cheio, assim, sabe, de emoção. Ele virou e falou assim: mamãe, você sabia que na minha vida eu nunca tinha ouvido falar de Deus antes? Que na nossa outra casa, a nossa mãe só ensinava a gente coisa ruim, enganar os outros, roubar, fazer ruindade. Aí eu fui para o lar e ouvi falar de Deus. Né? Mas ouvi falar a Deus assim, mas aqui, e ele fez assim, gente, essa expressão que eu estou fazendo para vocês, e o olhinho cheio de lágrimas, mas aqui agora eu descobri que Deus me ama, e que Deus pensa em mim o tempo todo, e agora, mamãe, é eu que não consigo parar de pensar 1 minuto só em Deus. Nossa, gente, assim, eu caí, assim, sabe, nos prantos, porque foi Nossa Senhora que escolheu aquelas crianças e vê, né, a sede delas realmente por Deus, né? São crianças que a gente tem que realmente cuidar, zelar, porque viveram muitas coisas, né? Que a gente tem que afastar totalmente para que não tenha contato de novo, mas que foram, com certeza, eu não tenho dúvida, preparadas e escolhidas pela Virgem Maria para minha família. Ouvida pelo seu filho, né? Ouvida pelas orações com dele, certeza, cuidadas pela Virgem Santíssima através da oração dele. Ele, tão pequeno, eu nunca teve o contato com Deus, mas Deus estava sempre ali através da sua intercessão, da sua família, da sua casa. Com certeza. Cuidando e zelando, né? Para quem já viu, você olha para a foto, você não fala, né? Parece demais com vocês. É verdade. Né? É realmente um presente. Ô, Brina, quais as virtudes do mundo de hoje, né, de Nossa Senhora, que você falaria aí para as mulheres de casa ter? Olha, eu vejo que eu tenho uma frase assim comigo, né, Rose, que às vezes pode até ofender algumas pessoas, né? Não me levem a mal, me perdoe se eu ofender, mas eu digo assim que a maternidade ela salva o mundo, né? A maternidade ela salva o mundo. Se a mulher descobrir o sentido da maternidade, e essa maternidade ela não precisa ser biológica ou até mesmo assim de mães de filhos, né, do coração, assim, não estou dizendo que você precisa ali ser mãe, mas a maternidade é a escolha de Deus. A mulher, para ela se tornar madura espiritualmente, é quando ela atinge a maternidade. E o homem só se torna homem verdadeiramente quando ele atinge a paternidade. Esse é o projeto de Deus para nós. Seja você como uma consagrada ao Carmelo, que você vai ser mãe das almas, seja você um padre, que você vai ser pai das almas, mas todos nós somos chamados à maternidade. E o que é a maternidade? É o doar-se. Se o mundo padece de maternidade, o mundo padece disso. Se as mulheres entendessem a importância de ser mãe, né? Mãe no mundo, independente se ela tem filho ou não, né? A função da mulher, esse poder da mulher de maternar, o poder do homem de paternar, né? Então, da Virgem Santíssima, né? É essa maternidade que se põe humildemente a serviço. É o zelar, o cuidar, né? Se todas as mães assumirem essa maternidade, esse amor que você diz, eu acho que hoje em dia nós teríamos um mundo menos sofrido, com pessoas menos sofridas, menos marcadas por tantas coisas, crianças, né? Que precisam aí de cura, né? A gente é de uma geração, né, Rose, que a engenharia social ela começou a destruir a família já faz alguns séculos, né, por assim dizer. Então, nós somos frutos do grande estouro da Revolução. Né? Então, hoje, nós, por mais que, por exemplo, hoje a gente busca uma vida consagrada, a gente busca uma vida santa, existem marcas em nós que já nos manchou.
né, que nos manchou diante deste mundo erotizado, diante deste mundo consumista, né, seja ali pelo consumo. Então, existem marcas em nós que já veio dos nossos pais através dessa revolução. Né? E como que se quebra esse ciclo? Os nossos filhos ou netos, eles precisam viver uma quebra radical com tudo isso para que eles nasçam novamente nessa pureza. E eles renascendo nessa pureza, né, a herança deles, né, se perpetuará. Porque hoje, infelizmente, né, a gente vê isso, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente está aí, nós temos essa herança. Né? Vai lembrar da nossa infância? Sim. Né? Muitas marcas. Jaque, tem alguma pergunta para a gente estar encerrando o nosso tempo? Eu queria que a Brina falasse um pouco sobre o silêncio de Nossa Senhora no matrimônio. Que eu acho que eu vejo nesse tempo muito o conflito das mulheres, principalmente nesse tempo de pandemia, vivendo dentro de casa com seus esposos. Como viver esse silêncio de Nossa Senhora? Olha só, né? Agora eu acho que eu posso ser até um pouco polêmica novamente, né? Mas a gente não está aqui para agradar, né? A gente está aqui para ser fiel. Então, é porque existe hoje uma grande dificuldade da mulher em se submeter, né? E hoje na comunidade a gente está vivendo desde novembro do ano passado o ano profético dos homens. Né? A gente nem sabia que o Papa ia colocar o ano de São José, e nós já sentimos esse pedido. Nós fizemos um ato profético para colocar sandálias e enviar os nossos homens. Né? Porque hoje eu vejo que existe uma dificuldade das mulheres elas se submeterem a isso. Só que, gente, esse se submeter não é inferioridade. É porque a gente não entende. Se a gente entendesse verdadeiramente quem nós somos, por exemplo, basta a gente pegar o exemplo da Sagrada Família. A gente pega São José, ele é o grande patrono da igreja. Ele é um grande santo. Não existe santo que a gente pode... Ninguém na Bíblia foi chamado de justo. E ele foi chamado de justo. Mas por que São José pensou em rejeitar a Virgem Santíssima? Ele pensou em rejeitar a Santíssima Virgem porque ele viu que ele não era digno dela, diante da dignidade da Virgem Maria. Né? Agora, para prestar uma atenção. Mesmo ele sendo tão aquém a Virgem Santíssima, quem que conduziu a família para o deserto? Quem que o anjo apareceu para dizer... Olha, o Gabriel apareceu para Maria para ela dizer sim, e depois disso... Né, no próprio livro O Silêncio de Maria diz isso. Né? Depois disso, ela não teve mais nenhuma manifestação angélica, era só com São José que o anjo aparecia, para mandar para o Egito, para mandar de volta, para fazer tudo. E ele, na função dele, entendeu? Então, assim, as mulheres, se elas entendessem que elas têm... Aí tem dois homens aqui, né? Se elas entendessem que elas vários têm... em casa. Então, que elas têm o poder de conseguir tudo o que elas quiserem, porque, gente, assim, as mulheres, elas têm um poder manipulador muito grande, tanto que isso pode ser utilizado para o bem ou pode ser utilizado para o mal, né? Como Jezabel, né? Então, a gente precisa entender isso. Mas como que a mulher utiliza esse poder dela de manipulação para conseguir aquilo que ela quer santamente? Não é se impondo, não é ocupando o papel do homem, mas é sendo exatamente aquilo que ela precisa ser. E aí onde entra muitas vezes o silêncio. Né? Porque o silêncio da Virgem Santíssima é o silêncio daquela que guardava todas as coisas no coração. É aquela que recebia, que não compreendia, mas ela guardava no coração até ter né? E muitas vezes ela até compreendia as coisas, mas ela esperava o tempo certo. Por quê? Porque ela conhecia. E a prova que Nossa Senhora não é aquela Nossa Senhora pacificazinha e toda docinha que está lá, deixando ser levada pela onda, é que ela vivia profeticamente esse silêncio, é que quando ela sabia a hora e sabia que era o momento, ela usou de autoridade. Né? Aquela que se silenciava em todos os momentos, quando Jesus disse, mãe, ainda não é minha hora,
ela foi lá e intervém, vai e faça tudo o que ele vos disser. Né? Então, a mulher ela precisava entender o poder do silêncio, porque nesse mundo agitado de hoje, as pessoas ainda não compreenderam que o silêncio ele é uma linguagem, porque a gente é tão materialista, né? A gente é tão sensitivo, que a gente só acredita no que vê, que a gente só no que a gente toca. Então, a gente acha que linguagem é só o que a gente fala, mas existem outros tipos de linguagem. Né? O próprio Libras vem confirmar isso para a gente. E o silêncio, ele é uma linguagem, e é a linguagem de Deus, e é a linguagem do amor. Deus, ele fala sempre no silêncio. Né? Ou seja, a mulher sábia edifica a sua casa. Edifica a sua casa. Né? Então, mulher, né, peça sempre a intercessão da Virgem Maria, né, para ajudá-la na condução da sua casa, da sua família, na vida dos seus filhos, que nada vai te faltar. Chegamos ao fim, então, do nosso programa de hoje. Tava bom, né, gente? Temos aí um assunto para vários programas com a Brina aqui. Já que temos nossos recados. Sim, temos sim. Não podia deixar de falar do nosso terço, gente, já que é o mês de Nossa Senhora Aparecida. Para você que ainda não tem o seu terço, olha aqui, dá para você colocar o nome da sua família e rezar por ela, tá? Quem tiver interesse, mande aí no nosso chat ou mande para os nossos membros da comunidade. E eu gostaria de mandar um abraço para o Zezinho, nosso irmão de comunidade, que está fazendo aniversário hoje. Ele sempre nos ajuda nos programas também. Então, você que está assistindo o programa, manda aí um feliz aniversário no chat para o Zezinho, que eu vou pedir para ele rezar uma Ave Maria para cada um de vocês, tá bom? Próxima segunda-feira, programa Oracional, não percam. Brina. Gostaria de convidar, né, quem não nos conhece ainda e quiser nos visitar. Nós temos as Santas Missas todas as segundas-feiras em devoção a Santa Maria dos Anjos. Nós fazemos, né, a novena, a devoção a Santa Maria dos Anjos, e logo após nós temos a Santa Missa, tá, às 20 horas. Né? 19h30 a gente reza o ofício, depois a gente faz a novena, e às 20 horas a Santa Missa. Também, para quem desejar assim nos visitar, todo primeiro sábado nós vivemos a espiritualidade do Imaculado Coração. Então, às 5 horas da manhã nós rezamos o rosário, aí às 8 horas da manhã a gente vai para a Santa Missa, né? Nós temos a Santa Missa. Após a Santa Missa, nós ficamos em adoração ao Santíssimo, né? Até o meio-dia, mais ou menos. E nesse período a gente faz a confissão, faz a adoração, né? Para viver realmente o que Nossa Senhora pede em relação ao primeiro sábado no Imaculado Coração. Muito bem, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Leve o nosso abraço, nosso carinho a todos os membros da comunidade Sal e Luz, né, nossos irmãos queridos, né, que caminham conosco aí, é muito bom tê-los como amigos. Você que acompanhou conosco, muito obrigada, Deus abençoe. Se não compartilhou, ainda dá tempo de compartilhar, fazer com que esse momento alcance mais pessoas, né, e assim ganhar mais devotos para a Virgem Maria. Amém. Muito obrigada a todos, um beijo, fiquem com Deus. Até mais. Até. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Forças